Olá, pessoal. Eu sou a professora Estela e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de genética, tá? Alguns conceitos básicos que a gente precisa saber para conseguir desenvolver melhor dentro da genética, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. O que é genética, né? Primeiramente, genética vem do grego gen, que é fazer, nascer. Então, genética vai expressar o nascimento, né? E ela está relacionada, né, com a hereditariedade. Lembra da nossa aula passada que a gente refletiu sobre como os seres, as espécies, passavam as suas características para os seus descendentes. Então, a genética é isso. Ela vai explicar como essas espécies, qual é o mecanismo que vai passar essas características para as próximas gerações, né? É um mecanismo de variabilidade genética. O que é variabilidade genética? Eu tenho um monte de características, né? E a gente vai ver como que se expressa esse monte de características. Estrutura e função dos genes, né? Então, quando a gente está falando de genética, a gente também vai falar de genes. Esse gene é a estrutura onde que está guardadinho lá o nosso código genético, tá bom? As nossas informações das nossas características, né? Como cor do olho, cor da pele, cor do cabelo, tamanho, né? Nossa altura, o formato do nosso nariz, da nossa orelha, o gosto, alguns gostos que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. Então, hereditariedade tá ligado à transmissão de características para a próxima geração. É a nossa herança genética, é o nosso código genético, como eu vou passar esse código genético para os meus filhos, né? E características transmitidas pelos gametas. Quando a gente está falando de gameta aqui, vamos lembrar aqui, ó, gameta feminino, né, que é o óvulo, e o gameta masculino, que é o espermatozoide, tá? Vamos pensar, gameta, o que é um gameta? O óvulo, o ovócito feminino e o espermatozoide masculino, tá bom? Dentro aqui desse ovócito, aqui desse óvulo, vai ter o código genético da mãe. Dentro desse espermatozoide, o código genético do pai, tá? Mas não vai ser tudo ele, vai ser metade. Então, eu vou ter metade do meu código genético aqui. Nossa espécie humana, né? Só para a gente relembrar, nossa espécie humana tem 46 cromossomos. A gente já vai saber o que é cromossomo ali na frente, tá? Só que esses 46 cromossomos, para a formação dos gametas, são divididos, tá? Por 2. Então, eu vou ter aqui 23 aqui e 23 aqui. Quando eu junto esses dois, eu tenho 46. A professora é muito boa de matemática. Então, assim, eu tenho o espermatozoide do pai e vai com a informação do pai que vai juntar com o óvulo da mãe, tá? Quando isso se juntar, eu tenho material genético novo aqui dentro, que vai ser do filho, tá bom? Então, por isso que o filho vai nascer com características do pai e características da mãe. Muitas das vezes, essas características, elas podem se expressar diferente, né? Então, tem filho que é mais parecido com a mãe, tem filho que é mais parecido com o pai, tá? Então, aí mais para frente a gente vai ver por que isso acontece. Será o que tem ali, tá bom? Vamos lá. DNA. Então, se a gente está falando de genética, hereditariedade, que é a transmissão dessa característica para a futura geração, e aonde vai transmitir? O que transmite isso? DNA, tá? É o nosso DNA, que é o nosso código genético. Então, é uma molécula que guarda todas as nossas informações genéticas, todas as nossas características estão guardadas ali, tá?
ela é formada por um composto orgânico cheio de moléculas, tá? E essas moléculas é que vão armazenar o nosso material genético, tá bom? É ali que fica, esse código genético ali que fica armazenado dentro dessas moléculas. Então, vamos pensar assim. Então, eu tenho meu DNA, esse meu DNA, ele fica em formato de cromossomos, tá? Quando eles estão condensados, eles ficam em formato de cromossomos. Aonde eles ficam? Lá dentro das células. Lembra quando a gente viu células, né? A célula tem um núcleo, nesse núcleo fica o material genético. E esse material genético é nosso DNA, né? Então, assim, eu tenho DNA, tá? Esse meu DNA são estruturas parecidas com um fio, tá bom? E quando eles estão para se condensar, eles se enrolam em torno de algumas proteínas chamadas de histone. Então aí eles vão formar um cromossomo, tá bom? E eles, a gente chama, né? Tem cromossomos homólogos, tá? Então eu tenho cromossomos, o mesmo cromossomo, um parzinho do mesmo cromossomo, que ali eu tenho as mesmas características, tá bom? Que vai expressar as mesmas características. E aí, esse meu DNA, aqui, ó, ele é formado por gene. Esses genes que vão expressar a característica. Então, vamos de novo. Eu tenho células, dentro das células eu vou ter um núcleo. Esse núcleo vai armazenar o material genético, que fica em cromossomos, né? Esse nosso material fica em formato de cromossomos. Esses cromossomos, eu vou ter o que ali? Esse material genético, que é o nosso DNA. Esse DNA, ele é formado por genes, né? Então, mais pra frente. Então, ali, ó. Os pares de cromossomos homólogos carregam os alelos, apareceu palavrinha nova aqui, ó, alelos, para a determinação de um caráter. Então, eu vou falar que são cromossomos homólogos, aqueles cromossomos que possuem os mesmos alelos. O que são alelos, né? São aquela característica para que vai me dar uma mesma característica. Então, assim, né? Eu tenho a cor do olho, preto. Então, esse meu cromossomo aqui tem o alelo da cor preta. Esse aqui tem o alelo da cor preta. Então, eu posso falar que eles são cromossomos homólogos, tá? Aqui no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho esse cromossomo verde, que é homólogo a esse cromossomo rosa aqui. Os dois são homólogos. Aqui, eles estão simples, tá bom? Só uma perninha, que a gente é acostumado a reconhecer a foto de um cromossomo em formato de um X, né? Mas ele só tem o formato do X quando ele duplicou. Houve a duplicação, que seria o quê? Copiar todo o meu DNA em outro cromossomo, tá? Então, eu vou ter cromossomos homólogos aqui, duplicados, ó, cromátides irmãs. Então, tudo que eu tenho nessa cromátide aqui, eu tenho nessa cromátide aqui. O mesmo material genético, ok? Aqui a gente tem o centrômero, ó, que vai prender essas duas cromátides juntas, tá bom? E aí a gente tem vários tipos, vários formatos de cromossomos, ó. E esses formatos vão mudar de acordo da localização do centrômero. Então, eu tenho aqui bem no meinho bem no meio. Aí eu tenho um pouquinho para cima o centrômero. Eu tenho bem lá em cima, né? E eu tenho bem lá na cabecinha, lá em cima, ó, tá? Também. Então, nossos cromossomos, vamos só relembrar, nossos cromossomos, eles são formados por DNA
Esse DNA, ele tá envolto por proteínas condensados, né? Esses cromossomos, eles podem ser simples, né? Com uma cromátide só, mas quando eles duplicam, eles formam uma cromátide irmã, que é a mesma cromátide com o mesmo DNA, tá bom? Vamos aqui, ó. Vamos lembrar. Então, eu tenho a célula, dentro do núcleo eu tenho o meu DNA, o meu cromossomo. Esse meu cromossomo é formado por uma fita de DNA enrolada por proteínas chamadas histones. E essa fita é muito grandona, formada por bases nitrogenadas, né? Essas bases nitrogenadas, que a gente vai ver um pouquinho para frente, são chamadas de adenina, citosina, guanina e timina. Essas bases, elas vão unir uma com a outra, tá bom? Então, vou aqui falar, ó. A timina sempre vai unir com a adenina e a citosina sempre se une com a guanina, tá? Então, quando eu tenho uma dupla fita de DNA, eu tenho essa ligação entre as bases nitrogenadas, tá? E o conjunto dessas bases nitrogenadas aqui, eu tenho um gene. Vamos ver aqui, ó. Um gene é o conjunto específico de um DNA, de uma fita de DNA, tá? Que contém as instruções necessárias para expressar uma proteína, tá? Porque tudo está relacionado com as proteínas. Então, primeira coisa, meu DNA vai se expressar, né? Meu DNA tem uns genes que vão se expressar em uma proteína que vai codificar em uma característica, entendeu? Então, assim, eu tenho um caráter, vamos aqui lá em cima, ó. Tem um caráter. O que é esse caráter? É o que vai ser determinado por um genes. É a característica que a gente vê, tá? O caráter é a característica que a gente vê. Então, a cor da flor, a altura dos seres vivos, o aspecto do cabelo, a cor da pele e tal. Então, esse caráter, ele vai ser condicionado, ele vai ser codificado por uma proteína. Essa proteína, ela vai ser produzida a partir de uma sequência de genes, tá? De um gene ali, tá bom? Uma sequência específica do nosso DNA. Então, aqui, ó, podemos dizer que o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Então, é o gene que guarda as nossas características, tá? Porque ele vai se expressar em uma proteína, vai codificar uma proteína, e essa proteína vai codificar em uma característica. Nossa. E isso aqui é bem importante, é geralmente expressas em letras do alfabeto, tá? Que a gente já viu aqui, ó. Adenina, citosina, guanina e timina, tá? Que aqui, ó. Guanina é G, timina é T, citosina é C e adenina é A, tá bom? Então, vamos aqui, ó, que eu tenho que um cromossomo com duas cromátides irmãs. Esse cromossomo, ele é formado por uma dupla fita de DNA. Essa dupla fita de DNA, a gente pegou um pedacinho desse DNA que tinha dois genes, o gene 1 e o gene 2, tá? Esse gene 2 tem essa sequência aqui, ó. Essa sequência aqui. Essa sequência de bases nitrogenadas, elas vão codificar certas proteínas. E essas proteínas vão codificar uma característica, um caráter, tá? Então, por exemplo, digamos assim, que esse gene 2 é responsável pela cor do cabelo. Então, essa sequência de bases nitrogenadas aqui vão codificar as proteínas necessárias para a cor do cabelo preto, tá bom? Ou a cor do cabelo branco, né? Ou loiro, né? E aí os genes alelos, a gente já conversou lá, mas vamos só relembrar aqui, ó. Então, quando eu tenho dois cromossomos, né?
aqui, ó, dos cromossomos homólogos. Eu preciso ter aqui, para eles serem homólogos, né, eu preciso ter os mesmos genes. Então, aí a gente fala genes alelos, tá? Então, eu tenho um gene que vai expressar a cor do cabelo, outro gene que vai expressar a cor do cabelo aqui, tá bom? Então, ó, genes alelos, genes situados no mesmo local de cada cromossoma, do mesmo par e que determinam a mesma característica. Então, a gente pode falar assim que é o endereço da característica lá no cromossomo, tá? Então, a gente não tem o endereço de casa, então a mesma coisa, aquela característica, por exemplo, aqui a cor do cabelo, tem este endereço, naquele parzinho de cromossomo dentro daquele alelinho ali. Aquele alelo é a casinha da nossa característica, tá bom? Só que daí a gente tem duas coisinhas. Tem os alelos dominantes e tem o alelo recessivo, tá? Geralmente, os alelos a gente também usa letras para expressar eles, para escrever eles, né? Então, a gente usa a letra maiúscula para o dominante e minúscula para o recessivo, tá bom? E essas letras é aleatória, gente. Não pode, isso pode usar? Não, pode usar qualquer letra. Sempre o exercício, quando a gente estiver fazendo exercício, vai te dar algum detalhe sobre o alelo ali, a letrinha que você vai usar, tá bom? Se ele não te der, você usa o que você quiser. Mas sempre tem que tomar o cuidado de que dominante, maiúscula, recessivo, minúscula. Isso, tá bom? Então, o alelo dominante é quando o alelo sozinho consegue expressar uma determinada característica, tá? Aqui eu dei o exemplo. Opa, voltou. Aqui eu dei o exemplo, né? Ó, azão, 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 azinho, tá? O alelo recessivo é quando o alelo só expressa quando ele está aos pares, ok? Então, a gente também tem que tomar cuidado. Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse azinho, azinho aqui, ó. Ele é recessivo, tá? Eu sei, tem algumas exceções aí dentro da genética que mudam isso. Mas o conceito, não vou falar, o conceito geral, né? É isso aí, tá? Então, aqui, ó, cromossomos homólogos. A característica A, o alelo aqui, ó, A e o alelo A. Aí eu tenho outro tipo de alelo aqui. Vamos supor que esse alelo A aqui expressem a cor do cabelo preto, né? Então, os dois aqui têm cabelo preto, ó. Cabelo preto. E a cor B é da cor do olho. A cor do olho preta também. Então, esse aqui é um Bzão e esse aqui é um Bzinho. Tá? Então, eu tenho o quê? Um alelo que é dominante e um alelinho aqui recessivinho, né? Vamos supor que esse Bzinho aqui é para cor do olho azul, né? Quem vai se expressar? Esse alelo aqui, ó, é o preto, tá? Que vai se expressar para esse alelo aqui, Bzinho. Mas o interessante que eu quero que vocês guardem é que assim, ó, esse local aqui, esse locus que a gente chama, é da cor do olho. E esse aqui de cima é da cor do cabelo. É o nosso exemplo, tá bom? Agora a gente vai falar homozigoto, heterozigoto. O que é homo? Homo, que a gente já falou, homo, igual, né? Então, é um indivíduo que possui dois genes iguais para uma característica. Então, eu tenho dois genes da mesma característica, tá bom? Então, esses genes, eles tanto podem ser recessivos como pode ser dominante, mas eles são da mesma característica. Então, eles são homozigotos. Exemplo aqui, ó. Azão, azão, azim, azim. Esse aqui é um dominante, esse aqui é um recessivo, tá? Mas ambos são homozigotos. Por quê? Eu tenho a mesma característica se expressando aqui. Vamos lá no nosso exemplo. A cor do cabelo. Então, a cor do cabelo preto e a cor do cabelo loiro aqui, o azinho azim. Então,
Aqui eu só tenho como expressar a cor do cabelo preto, tá? Aqui eu só tenho como expressar no azinho a cor do cabelo loiro. Então, é homozigoto. Heterozigoto. Hétero, toda vez que a gente vê essa palavrinha aqui, hétero, diferente, né? Então, o indivíduo que possui um gene diferente do outro. Cada um determina uma característica diferente. Mas aí não é que cada um vai determinar duas características no mesmo tempo. Não, aí a gente tem que lembrar lá de quem é o dominante, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tá falando do exemplo do cabelo, da cor do cabelo. O azão expressa a cor preta, né? O azinho expressa a cor loira. Só que o azão está com letra maiúscula, então quer dizer que ele é dominante no azinho. Então, a cor preta é dominante na cor loira. Então, quem vai se expressar? Qual é a cor que vai se expressar aqui? A cor preta. Isso aqui é um exemplo bem basicão, assim, só para vocês entenderem, para ficar mais fácil para entender, tá bom? Não é tão simples assim, mas o conceito de heterozigoto eu quero que vocês entendam, tá? Porque assim, não vou expressar duas características, eu vou expressar uma só característica, tá? Então, a característica que vai ser expressa vai ser aquela característica dominante, ok? Eu tenho uma característica que eu não coloquei nos slides, mas tem uma característica que é codominância. É quando, em vez de ter um dominante e um recessivo, os dois juntam e formam uma nova característica, né? Por exemplo, a cor da flor, eu tenho uma flor branca e uma flor vermelha. E aí, quando eu cruzo essas duas, sai uma cor rosa, tá? Então, isso é uma codominância. Os dois se expressam, mas saem uma cor diferente. Não uma branca e nem uma vermelha, mas sai uma rosa, uma nova característica, tá? Vamos aqui, ó. Tem um exemplos aqui, ó. Então, eu tenho o cromossomo materna aqui e cromossomo de origem paterna, tá bom? Então, no nosso locus aqui, ó, eu tenho essa característica. Esses aqui são genes alelos, né? Ó, azão, para essa característica. Vamos supor cor do cabelo, né? Que a gente tá usando o azão para cor do cabelo. O V, aqui eu tenho Vzão e Vzinho. Vamos supor que essa característica aqui é minha altura. E eu tenho um outro genes alelos aqui, que é o Finho, tá? Vamos supor que é a cor da nossa pele. Então, o Finho aqui, ele é homozigoto recessivo, tá? O Vzão e Vzinho, ele é heterozigoto. O Vzão dominante aqui, né? E o azão, ele é homozigoto dominante, tá? Então, acredito que deu para entender, né? Genótipo. Aí, quando a gente está falando de genótipo, o que é um genótipo? Vai aparecer em vários exercícios lá. Determine o genótipo de tal espécie, de tal característica, né? Então, o que é um genótipo? É o conjunto de todos os genes do indivíduo, tá? Sabe, DNA é o conjunto de todo o DNA. É aquele DNA ali todinho é o nosso genótipo, tá bom? Os genes ali dentro. É herança genética recebida do pai e recebida da mãe. Geralmente os genótipos são expressos por letrinhas, que a gente já falou, né? O azão, o azinho, pode ser qualquer tipo de letra, tá? Então, quando a gente falar de genótipo, a gente está falando da expressão, né? Das letrinhas ali, ó, tá? Do código genético. Quando a gente está falando de genótipo, código genético. Então, eu quero saber qual característica que vai dar se eu tiver esse cruzamento entre esses dois alelos, né? Aí a gente vai descobrir. Isso a gente está falando de genótipo, tá? Fenótipo. O que é um fenótipo? Tá? É a expressão desse genótipo.
a expressão desse genótipo, tá bom? Então, assim, a interação... Deixa pra você. A interação do ambiente, tá? Com o genótipo. Vai se expressar o fenótipo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o genótipo aqui, azão, azão. Qual é o meu fenótipo? A cor rosa, tá? Eu tenho o meu genótipo aqui, azinho, azinho. Qual é o meu fenótipo? A cor branca. Eu tenho o meu genótipo, azão, azinho. Qual é o meu fenótipo? A cor rosa. Ah, professora, mas esse é o mesmo desse? O genótipo é diferente, mas eu tenho uma característica dominante, né? Eu sou heterozigoto aqui, com dominância no azão, ok? Então, hereditariedade mais ambiente. O que a gente tem que lembrar disso? O desenvolvimento do indivíduo precisa tanto da hereditariedade quanto do ambiente. Então, eu preciso tanto do material genético, como também influência do ambiente. A hereditariedade é responsável pela formação do genótipo e o ambiente age sobre esse genótipo, tá bom? Então, eu tenho variações no meu fenótipo, tá? Os fatores ambientais podem interferir na aparência do indivíduo, modificando o seu fenótipo, mas não o seu genótipo. Jamais eu vou modificar o meu genótipo, porque o genótipo é o DNA, tá? Não dá. Você só modifica seu genótipo se houver algum tipo de mutação ali dentro das suas células. E o seu fenótipo, ele pode sim ser alterado de acordo com o ambiente. Por exemplo, você vai na praia e fica bronzeado. Se você era branco, né? Se você não passou protetor solar, você vai ficar vermelho, seu fenótipo foi alterado. Se você passou protetor solar, seu fenótipo será meio moreninho, né? Amarronzado ali. Então, você mudou a cor da sua pele por algum período, né? De acordo com o seu ambiente que você está ali, né? Por exemplo, existem espécies de coelho em que, se ele for colocado no ambiente frio, ele modifica a cor do pelo. Se ele for colocado em ambiente com uma maior temperatura, ele também modifica a cor do pelo, tá? Para se adaptar à temperatura ali. Então, isso é uma ação do ambiente sobre o fenótipo, mas nunca do genótipo, ok? Então, aí, ó, genótipo mais meio ambiente, eu tenho um fenótipo. Fenótipo, lembrando que é a característica. Genótipo, lembrando que é o quê? O nosso material genético, tá bom? Nosso código genético. Então, acho que é isso, tá? Muito obrigada. E qualquer dúvida é só me chamar. Um abração para todo mundo.